Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos conferir as questões de química da prova do SIS da Universidade Estadual do Amazonas de 2017. Galera, toda abertura de vídeo eu falo aqui com vocês quando eu vou resolver alguma questão referente à prova da UEA, que nós sabemos que é muito raro encontrar na internet resoluções no YouTube de provas da nossa universidade estadual. Então vou pedir a sua ajuda, compartilhando esse vídeo com seus colegas. Pega esse material, envia para a galera que vai fazer o EA, seus colegas aí do primeiro, segundo, terceiro ano. Lembrando que aqui no canal nós temos playlists com as resoluções do SIS de 2019, SIS 2018. Vou deixar vários cards rolando aqui para vocês irem lá e conferirem. Então, galera, ajudem o professor pegando esse material, espalhando para geral para avisar, ó, tem canal no YouTube que fala sobre a prova da UEA, dá dicas sobre a prova da UEA e resolve as questões da UEA. Combinado? Galera, hoje nós vamos pegar a prova do primeiro ano, SIS, primeira etapa de 2017, visto que 2019 e 2018 nós já temos as resoluções no canal. Vamos fazer a leitura atenta do enunciado da questão 53. O aquecimento do cloreto de amônio sólido faz com que ele passe diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Essa mudança de estado físico é conhecida como, e aí na alternativa A, ebulição, a letra B, sublimação, a letra C, fusão, a D, liquefação ou a E, solidificação. Vamos comigo então, galerinha? Bom, nós temos aqui os três estados físicos da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A matéria, as substâncias, elas podem mudar de estado físico dependendo das condições de temperatura, pressão, enfim. Quando uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido, nós dizemos que ela sofre o fenômeno da fusão. Então, se você pega uma pedra de gelo, tira ela da geladeira e o gelo começa a derreter, você diz que o gelo está sofrendo fusão. Quando uma substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ela está sofrendo um processo denominado vaporização. Então, quando você pega, por exemplo, a água, deixa ela numa bacia e com o passar do tempo ela vai evaporando aos poucos, ela vai passando para o estado gasoso. A evaporação ela é um tipo de vaporização. É uma vaporização um pouco mais lenta. Quando você coloca a água numa frigideira muito quente, essa água rapidamente passa do estado líquido para o estado gasoso. É uma vaporização também. Um nome mais específico para essa situação seria calefação. Calefação é uma passagem brusca, imediata ali para o estado gasoso. O exemplo é a gota d'água numa frigideira bem quente. Bom, quando você faz a volta do estado gasoso para o estado líquido, o processo ele pode ser chamado de condensação ou liquefação, tá? Condensação ou liquefação. Existe uma diferença entre esses dois termos, mas como essa resolução aqui ela é voltada para a galera do primeiro ano, SIS 1, então ainda não está no momento da gente abordar essa diferença de condensação ou liquefação. Mas a princípio vamos considerar que esses dois termos é como se fossem, entre aspas, sinônimos. Então, quando você pega, por exemplo, a água no estado gasoso e ela evapora pelos rios, a água no estado líquido, e ela passa para o estado gasoso através da evaporação da água dos rios e dos oceanos. Chega lá no alto da atmosfera, que a temperatura é mais baixa, essa água condensa e cai na forma de chuva. Ó. Então, condensação é a volta do estado líquido, do estado gasoso para o estado líquido. Quando uma substância ela passa do estado líquido indo para o estado sólido, nós chamamos esse processo de solidificação. Então, se você pega um copo de água líquida, deixa no congelador da sua casa, esquece ele lá, com o passar do tempo a água vai solidificar, ela vai passar direto para o estado do estado líquido para o estado sólido. E existe também, galera, um outro processo que ele é uma passagem direta do estado sólido, indo já para o estado gasoso,
sem atravessar o estado líquido. Essa passagem do estado sólido direto para o estado gasoso sem atravessar o estado líquido, ela é denominada sublimação. Um exemplo de sublimação é o que acontece com as bolinhas de naftalina. Muitas pessoas têm a naftalina em casa com o objetivo de espantar barata, não dar traça nas roupas. Então a naftalina, eu ia falar fenolftalina. A naftalina, ela é uma pedrinha sólida que com o passar do tempo ela vai sumindo. Então você olha para a naftalina, ela está ali grandinha no armário e aí com o passar dos dias ela vai diminuindo de tamanho. Isso quer dizer que ela está passando para o estado gasoso sem atravessar o líquido. O nome desse processo é sublimação. Existe a volta também, tá, gente, que pode acontecer do estado gasoso voltando para o estado sólido sem atravessar o estado líquido. Esse processo alguns autores chamam também de sublimação, tá correto? Outros chamam de ressublimação, para diferenciar de sublimação. Então, como se sublimação fosse a ida, sólido-gás, e ressublimação fosse a volta, gás-sólido. Mas, a princípio, esses termos eles não necessariamente têm essa diferença. No caso dessa questão, como ele falou que o cloreto de amônio sólido passa diretamente para o estado gasoso, obviamente que esse processo é a sublimação, gente. Então, a alternativa aí da 53, de fato, seria a letra B de bola. Tranquilo? Vamos correndo aqui então, gente. Questão número 54, próxima do CIS de 2017. Os gases N2, O2, que é o gás oxigênio, nitrogênio, AR, que é o argônio, CO2, que é o gás carbônico, água, né, no caso, vapor de água, está no estado gasoso, e o gás neônio estão, entre outros, presentes no ar atmosférico. Desses 6 gases, são classificados como substâncias químicas simples. Bom, quando ele fala substâncias simples, a gente entende que substância simples é aquela formada por um único elemento químico, tá? Substância simples é aquela formada por um único elemento químico. Exemplos. Quando você tem um H2, reparem que na fórmula do H2 só tem um elemento, que é o elemento hidrogênio. Você tem aqui, por exemplo, o gás ozônio, que é o O3. Ele tem apenas um elemento, é o gás oxigênio. Aliás, é o elemento oxigênio. Você tem aqui o S8, que é o enxofre, também é uma substância simples, porque apesar de ter 8 átomos de enxofre, só existe um elemento químico, que é o enxofre. O gás argônio, de fórmula AR, só tem um elemento químico, argônio. Agora, se você trabalha uma substância composta, a substância composta, ao contrário, vai ser aquela que tem mais de um elemento diferente, tá? Então, mais de um elemento químico, mais de um elemento. Exemplo de uma substância composta. A água, porque ela é constituída por 2 elementos, o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Inclusive, não confunda elemento com átomo. Quando você lê a fórmula da água H2O, esse H2 quer dizer que ela tem 2 átomos, átomos de hidrogênio, e esse 1 que não aparece aqui no oxigênio quer dizer que ela tem um átomo de oxigênio. Mas elementos químicos são 2, o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Aqui você tem, por exemplo, a glicose, cuja fórmula é C6H12O6. A glicose ela é uma substância composta porque ela é formada de mais de um elemento. No caso aí, elemento carbono, elemento hidrogênio e elemento oxigênio. No caso aqui da nossa questão, galera, nitrogênio é uma substância simples, porque é formada por um único elemento, nitrogênio. Gás oxigênio, substância simples, formada por um único elemento, oxigênio. Argônio, substância simples, formada por um único elemento, o argônio. CO2, substância composta, formada por 2 elementos, elemento carbono, elemento oxigênio. E água, substância composta, formada por 2 elementos, elemento hidrogênio, elemento oxigênio. E neônio, que é uma substância constituída por um único elemento. Aqui você só tem o elemento neônio, então substância simples. O que ele quer saber nessa questão? Desses 6 gases são classificados como substâncias químicas simples. Bom, substâncias simples a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4. Então, 4 substâncias simples, daí a alternativa correta da questão,
na letra C. Caminhando para a questão 55, a utilização dos processos de imantação e levigação nessa sequência permite separar os componentes de uma mistura formada por quê? Galera, essa palavra imantação é sinônimo de separação magnética, tá? São dois termos sinônimos, imantação ou separação magnética. Esse processo de separação, ele envolve a utilização de um ímã. Então, isso significa que para eu utilizar a imantação, eu tenho que ter um metal que sofra atração por ímã, tá? Vou citar 3 exemplos para vocês que são os principais. O mais conhecido de todos, que é o ferro, mas nós temos também o cobalto e o níquel, tá? São metais que são chamados de ferromagnéticos, eles têm atração por ímã. Levigação. Levigação, gente, é um método que serve para separar principalmente misturas de sólidos baseado na diferença de densidade. A levigação, ela usa uma corrente de água para arrastar o sólido menos denso de uma mistura de sólidos e deixar o mais denso. Vou usar 2 exemplos de levigação para vocês, tá? Quando você, por exemplo, tem na sua casa, algumas pessoas têm em casa, no quintal, aqueles jardins que tem aquelas pedras brancas, sabe? Que você pode colocar assim no chão do jardim, fica bem bonito, né? Então, à medida que as folhas das árvores elas vão caindo, elas vão ficando sobre essas pedras. Na hora de você limpar o seu jardim, o que você vai fazer? Você vai tirar cada folha com a mão? Não, vai dar muito trabalho, né? Pode varrer? Pode, mas aí você pode, de repente, forçar demais com a vassoura e arrastar algumas pedras. Você pode utilizar um jato d'água. O jato d'água, ele arrasta as folhas, porque as folhas são menos densas, né? Então, você pega ali a mangueira e vai jogando ali água. A água vai arrastando as folhas e vai deixando as pedras. Conseguiram visualizar a situação? A força da água arrasta um sólido e deixa outro. Isso é a levigação. Quando você utiliza uma corrente de água para arrastar o sólido menos denso e deixar o outro componente mais denso ali. A levigação, gente, em muitos vestibulares, ela é muito cobrada também no garimpo, tá? A levigação ela é muito utilizada no garimpo. Lembra que o garimpeiro está em busca de ouro. E o ouro na natureza, muitas vezes, ele é do tamanho de um grão de areia. Você não consegue perceber a presença dele. E aí, se você tem lá um pedaço de areia que tem o ouro junto, você não vai saber ali pelo olho, pelo visual. Aí, o que você faz? Pega uma espécie de cuia, né? A gente chama aqui na região de cuia, mas o nome é bateia. E aí você mergulha um pouquinho de água ali e fica fazendo um movimento de chacoalhado, aquele movimento de vai e vem que é característico do garimpeiro. O garimpeiro faz esse movimento. E aí a corrente de água que fica em cima, ela vai arrastando a areia e vai deixando o ouro, porque a areia é menos densa que o ouro. Então, se eu uso uma corrente de água para arrastar a areia e deixar o ouro, eu estou fazendo levigação, tá, gente? Então, quais são os processos ou as misturas que podem ser separadas por esse processo? Alternativa A, raspas de ferro, raspas de alumínio e raspas de cobre. Letra B, cobre em pó, sal de cozinha e açúcar. Letra C, farinha de trigo, sal de cozinha e alumínio em pó. Letra D, raspas de cobre, lascas de madeira e carvão em pó. Ou a letra E, ferro em pó, etanol e gasolina. Bom, galera, essa questão aqui, para alguns alunos, ela poderia ser um pouquinho mais complicada. O que nós vamos fazer agora? Analisar alternativa por alternativa. E eu vou começar eliminando, na minha visão, as alternativas aqui mais erradas, tá? Vamos lá. Sal de cozinha e açúcar, você não consegue separar por nenhum desses processos aí, tá, gente? Por quê? Imantação, cobre, ferro, cobalto e níquel. Lembra que eu falei para vocês? O cobre ele não tem propriedade magnética e sal e açúcar, como é que você vai separar por levigação se a levigação usa um jato d'água para arrastar o sólido menos denso, sendo que sal e açúcar se dissolvem em água? Então, não faz sentido, né? Aqui na letra C, ó, farinha de trigo, sal de cozinha e alumínio em pó. Eu poderia eliminar isso aqui, gente, por não ter nenhum metal
com propriedades magnéticas. O alumínio ele não tem atração por ímã, tá, gente? Ó, a letra D, raspas de cobre, lascas de madeira e carvão em pó. Cobre não tem propriedades magnéticas, então a gente poderia eliminar essa aqui também, que é inclusive é o único metal que tem na letra D. Letra E, ferro em pó, etanol e gasolina. Bom, professor, o senhor falou lá ferro, cobalto e níquel, né? Que são os caras que têm interação com ímã. Ferro em pó, mesma coisa que limalha de ferro, eu consigo separar com imantação? Consegue, tranquilo. Ó. Você aproxima ali um ímã, o ferro ele vai grudar no ímã. Só que etanol e gasolina, como é que você vai separar por levigação? Se levigação é um processo que separa a mistura heterogênea, tá? Tem esse detalhe, levigação separa a mistura heterogênea. Etanol e gasolina é uma mistura homogênea e ainda é de dois líquidos. Tipo, etanol e gasolina dá para você separar por destilação fracionada, tá, gente? Não por levigação. Então, aqui, errada a letra E. Sobrou a letra A, professor. Então, como é que eu utilizaria a letra A? Vamos lá. Raspas de ferro, tá? Lembra que o ferro, eu falei para vocês que ele tem atração por ímã. Então, quando você aproximar o ímã, as raspas de ferro você já vai tirar. Ficou raspas de alumínio e raspas de cobre. Eu não sei se vocês lembram, gente, se vocês sabem, mas o alumínio ele tem a característica de ser um metal leve, tá? O alumínio ele é um metal que tem uma densidade relativamente baixa. Por isso que você vê muitas coisas de alumínio que são objetos relativamente leves. E hoje utiliza-se muito ligas de alumínio. Vou dar um exemplo para vocês. Boa parte dos motores dos carros hoje são feitos com ligas de alumínio, visto que o alumínio ele é um metal muito leve. Então você diminui o peso do veículo, que gera economia de combustível. Antigamente os motores dos carros eram feitos de ferro mesmo, aquele ferro bruto, motor muito pesado, carro muito gastão, enfim. Quando a gente fala em alumínio, vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó, bicicletas. Hoje as bicicletas elas são feitas de uma liga de alumínio. Então você pega uma bicicleta moderna, ó, você tira com facilidade ela do chão. Você pega aquela bicicleta mais antiga, ela é pesada, que já é uma bicicleta de ferro. Então o alumínio tem essa característica da leveza. E se ele é mais leve, se eu faço a levigação, o que acontece? Com a levigação, que é uma corrente d'água, eu vou arrastar as raspas de alumínio, que é o metal menos denso, para deixar as raspas de cobre, que é o metal mais denso. Por isso que nessa questão 55 aqui, ó, galerinha, a alternativa correta seria a letra A. Beleza pura? Entendido? Vamos dar uma olhadinha na 56. Inclusive, antes de eu começar a 56, aproveitando que eu coloquei aqui a tabela periódica da UEA, vocês sabem que a prova da UEA ela traz nela uma tabela periódica, né? A gente estava falando agora há pouco dos metais que têm propriedades magnéticas. Eu falei para vocês do ferro, cobalto e níquel, ó. Uma dica para lembrar é que aqui na tabela periódica está um do ladinho do outro, ó. Ferro, cobalto e níquel, ó. Essa aqui é chamado tríade do ferro. Inclusive tem aula de tabela periódica aqui no canal, tá, gente? Se você procurar nas playlists, depois vai lá que tem aula completona desse assunto aí de tabela periódica, beleza? Só para dar essa dica aí. Vamos lá para 56, ó. O isótopo do urânio empregado como combustível nuclear é o de número de massa igual a 235. O número de nêutrons presentes nesse isótopo é igual a quanto? Vamos lá. Ele falou elemento químico urânio. Qual é o símbolo do urânio? U. Número de massa 235. Lembra que o número de massa eu posso colocar aqui no canto superior esquerdo ou no canto superior direito. Você escolhe, beleza? Vou deixar aqui do lado esquerdo. Nesse espaço aqui, ó, galerinha, a gente coloca o número atômico, que é o número de prótons. No caso da tabela periódica, se vocês olharem comigo aqui, ó, tabela periódica da UEA, ela coloca o número atômico logo acima do símbolo. Lembrando que essa representação que tem aqui na tabela periódica nada tem a ver com essa aqui, tá, gente? Que coloca o número de massa aqui nesse cantinho e o número atômico embaixo. Isso aqui é uma posição aleatória que o cara que fez a tabela periódica escolhe onde ele vai colocar, só que toda tabela periódica ela tem uma legenda, e a legenda serve justamente para você ver o que significa aquele número. No caso da prova da UEA, vocês estão vendo que o número atômico fica aqui em cima. Então, ó, vão achar comigo aqui o urânio, ó. Tá aqui o urânio na tabela periódica. Acharam?
O urânio, ó, o número atômico dele aqui, ó, que eu estou circulando, 92. Então, o número atômico, que é o número de prótons, você coloca aqui, 92. E a questão quer saber o número de nêutrons. Lembram daquela equação bem básica lá, quando você estava começando a estudar química? Número de massa é igual ao somatório do número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Bom, o número de massa, 235. O número de prótons, 92. Eu quero achar, então, o número de nêutrons. Número de nêutrons é igual a massa, 235, menos o número de prótons, que é 92. O número de nêutrons aqui, galera, 235 menos 92, vai dar 143. Então, quer dizer que esse meu átomo de urânio, ele apresenta 143 nêutrons. A alternativa correta aí, marcamos então a letra C. Tranquilo, gente? Show de bola? Beleza pura? Vamos para a próxima? Temos agora aí na sequência a questão de número 57. Vamos fazer a leitura do enunciado. Considere os elementos sódio, potássio, flúor e cloro e sua posição na classificação periódica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem crescente de eletronegatividade desses elementos. Ordem crescente de eletronegatividade desses elementos. Vamos lá. Eletronegatividade, galera, é uma propriedade periódica que aumenta para direita e para cima, exceto os gases nobres, tá? Os gases nobres não participam dessa tendência. Isso significa que quanto mais para a direita e mais para cima um elemento estiver, maior é a sua eletronegatividade. Lembre-se que a eletronegatividade é a tendência que um átomo tende a atrair para si os elétrons de uma ligação química. Inclusive, eu falei para vocês que nessa playlist que eu tenho aqui no canal de tabela periódica, eu tenho uma sequência, se não me falha a memória, são 4 ou 5 videoaulas, não me recordo, que são completas falando sobre isso. E a última aula é justamente sobre propriedades periódicas e eu explico cada uma dessas propriedades. Dá uma conferida lá depois quem tem dificuldade nesse assunto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é achar os elementos que ele falou, né? Então vamos lá. Ele falou aqui, ó, sódio, tá aqui o sódio, é o Na, potássio aqui embaixo, ó, o K, flúor tá mais aqui para a direita e cloro também tá mais para cá. Bom, vocês concordam que flúor e cloro são os mais eletronegativos? Não tem nem o que pensar? São os dois elementos que estão mais para a direita da tabela periódica, sendo que o cara que está mais para cima é o flúor, tá, gente? Então, o flúor é o mais eletronegativo de todos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o flúor, ele ganha de todo mundo. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Em segundo lugar, viria o cloro, como sendo mais eletronegativo, ok? Aí aqui, ó, nós temos sódio e potássio. Como é que eu sei quem é o mais eletronegativo, professor? Olha para a seta aqui. A eletronegatividade ela aumenta para cima. Então, quanto mais para cima o elemento estiver, mais eletronegativo ele é. Então, nesse caso, a eletronegatividade do sódio seria maior do que a eletronegatividade do potássio. Confere? Só que só tomem cuidado na hora de marcar em relação a essa explicação que eu dei, porque a questão está querendo ordem crescente. Aqui eu coloquei do maior para o menor. Então, seria potássio, sódio, cloro e flúor. Potássio, sódio, cloro e flúor. Onde é que está isso aqui? Ó? Letra C. Potássio, sódio, cloro e flúor. Então, essa seria a sequência crescente de eletronegatividade, considerando aí a posição dos elementos na tabela. Questão de número 58. O mineral fluorita é constituído por fluoreto de cálcio, substância iônica formada por íons de cálcio e íons de flúor unidos respectivamente na proporção de 1:1, letra A, 1:2, a letra B, 2:1, 2:3 ou 3:2. Vamos lá. Ele falou aqui, gente, fluoreto de cálcio. O cálcio é um elemento da família 2 da tabela periódica. A gente aprende na aula de ligações químicas que um elemento que está na família 2 da tabela periódica é um metal. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Quem tem 2 elétrons na camada de valência, para alcançar a estabilidade pela regra do octeto, precisa perder esses 2 elétrons.
Então, os elementos da família 2 da tabela periódica, eles formam íons diatômicos, eles vão formar espécies químicas, íons bivalentes, esse é o termo correto. Íons bivalentes quer dizer que eles têm tendência em perder 2 elétrons. Para ser mais específico ainda, cátions bivalentes, esse seria o termo. E ele falou fluoreto. Fluoreto, ele está se referindo ao átomo, à espécie química de flúor, só que o flúor ele é da família 17. Quem é da família 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Para alcançar a estabilidade, pela regra do octeto, ele teria que ganhar mais um, formando o íon F-. Então, o íon F- é chamado de íon fluoreto. A gente aprende na escola que quando a gente tem o cátion e o ânion, para dar a fórmula do composto iônico, nós cruzamos as cargas. Esse 2, que é a carga do cátion, ele desce aqui e vira a quantidade de ânions, e esse 1 em módulo, tá? Em módulo, número 1 aqui em módulo, ó, ele desce e vira a quantidade de cátions. Então, nós vamos ter um cálcio, Ca, e 2 íons fluoreto, CaF2. Essa seria a fórmula do composto iônico formado aí pela junção do cálcio com o fluoreto. Como aqui você tem um cálcio e 2 íons fluoreto, a proporção, então, entre cátion e ânion, respectivamente, é na proporção de 1:2, o que me faz, então, marcar a alternativa correta aí na letra B. Tranquilidade, gente? Questão 59. Fenolftaleína é o indicador que apresenta cor vermelha quando gotejado em soluções aquosas alcalinas. Um exemplo dessas soluções é a que se obtém pela dissolução de qual substância em água? E ele quer saber qual a alternativa que completa corretamente. Galera, aqui nós temos na letra A amônia. A amônia é uma substância de fórmula NH3. Quando você coloca esse gás em contato com a água, ocorrerá uma reação química e essa reação química vai formar o NH4OH. NH4OH é uma substância chamada hidróxido de amônio e ela é uma base, mais conhecida comercialmente pelo nome de amoníaco. Sim, o hidróxido de amônio é uma base. Como ele falou na questão soluções alcalinas, soluções básicas, de fato, a alternativa correta, então, seria a letra A. Claro que para você responder essa questão, você teria que ter esse conhecimento sobre o comportamento da amônia, que quando dissolvida em água, ela reage formando o hidróxido de amônio. A letra B, galera, fala dióxido de carbono. O dióxido de carbono, que é o CO2, ele é classificado como um óxido, para ser mais específico, um óxido ácido. E a gente aprende no primeiro ano que um óxido ácido, quando reage com a água, ele produz um ácido, que é o ácido carbônico nesse caso, H2CO3. O ácido carbônico, por ter então uma característica ácida, não atende o pedido da questão, que ele fala então sobre soluções alcalinas. A letra C, cloreto de hidrogênio. O cloreto de hidrogênio, gente, o HCl, quando adicionado em água, ele é o ácido clorídrico, então é um ácido. NaCl é o cloreto de sódio, ele é um sal, não tem caráter ácido nem básico. E a sacarose é uma substância também que não tem caráter ácido nem básico. A sacarose é o açúcar. Então, a única substância que, de fato, ao ser adicionada em água, aumenta o pH do meio, deixa a solução mais alcalina, é a letra A, a substância chamada amônia. No caso da 60, galera, que é a nossa última questão de hoje, a última questão aí da prova do CIS, assinale a alternativa que apresenta uma equação de reação de neutralização. Quando você fala em neutralização, primeira coisa que você tem que lembrar que toda reação de neutralização, você vai ter um ácido reagindo com uma base e essa reação irá produzir sal e água. E isso é uma reação de neutralização, ácido mais base produzindo sal e água. A letra A, gente, você até tem um ácido, que é o H2SO4, é o ácido sulfúrico, mas o Mg não é uma base. Essa reação está formando um sal, mas não está formando água. Letra B,
Essa reação aqui, gente, ela não é uma reação ácido-base, porque ó, tá formando água, mas cadê o sal? A letra C também não é uma reação de um ácido nem de uma base. Aqui você está vendo uma reação de decomposição do bicarbonato de sódio. Ele se transforma em carbonato de sódio, água e CO2. Na letra D, eu estou vendo o hidróxido de cálcio, que é uma base. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, é um ácido. Produzindo CaSO4, que é o sulfato de cálcio, é um sal. E água, peraí, base reagindo com ácido produzindo sal e água, é essa mesmo que eu vou marcar. Letra E. A letra E você tem um óxido reagindo com carbono, produzindo cobre e dióxido de carbono. Não tem nada a ver ou nenhuma relação com a reação ácido-base, beleza? Galerinha, gostaram do vídeo? Deixa aqui os comentários, quero saber o que vocês acharam. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os alunos que farão o CIS primeira etapa. Falei para vocês no começo, gente, que não tem material aí na internet que fale sobre a nossa universidade. Eu estou aqui usando o meu tempo, disponibilizando para vocês esse material totalmente gratuito e eu só peço a ajuda de vocês com relação ao like, compartilhamento. Se você é novo, se inscreva no canal que tem muito conteúdo da prova da UEA aqui, tá bom, gente? Tem resoluções do Enem também. Se você for prestar Enem, você vai encontrar muito material bacana aqui no canal. Tem experiências, tem vídeos de curiosidade. Ó, galera, dá uma fuçada aí, entra lá nas playlists que eu tenho certeza que você vai adorar. Vou ficando por aqui e muito em breve a gente volta para dar sequência aí às resoluções das provas do CIS. Grande abraço a todos, até a próxima, gente. Valeu!